Efésios capítulo 5, versículo 18. Estava lendo e procurando, pesquisando uma palavra para pregar nesta manhã e eu disse, que palavra maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre enchei-vos do Espírito. Paulo trata sobre isso e nós vamos entender hoje o que é ser cheio do Espírito e como ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Amém? Todos acharam? Diz assim, e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Paulo fala essa passagem aqui à igreja de Éfeso. E é interessante que ele faz um contraste entre encher e se embriagar de uma bebida alcoólica, de vinho, e encher e se embriagar do Espírito. E ele faz esse contraste entre esses dois elementos, o Espírito e o vinho. E aí quando a gente vai pensar sobre a igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja que provou o poder de Deus, cheia do poder de Deus, porque quando a gente pensa sobre essa igreja, lá no livro de Atos, quem já leu Atos aqui, Atos dos Apóstolos, que alguns chamam Atos dos Apóstolos, né? Lá está Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver que o Evangelho, ele fala de quem? Os Evangelhos. Ele vai falar sobre Jesus, a ascensão dele, todos os milagres, todos os ensinamentos que Jesus fez. Os Evangelhos vai tratar sobre isso. O livro de Atos, ele vai falar atos, porque são as atitudes, os atos que os apóstolos fizeram. Por isso que diz Atos dos Apóstolos. Mas esse livro poderia também ganhar um outro nome. Não ser Atos dos Apóstolos, mas ser Atos do Espírito Santo de Deus. Porque veja, do início ao fim você vai ver a ação do Espírito Santo agindo diante dos apóstolos e discípulos, a descida do Espírito Santo, como o Espírito Santo age, como ele fez com que o Evangelho expandisse. Então nós vamos ver a partir do livro de Atos, a aparição do Espírito Santo, a vida dele, e a partir do momento do trabalhar que foi gerando no Evangelho a partir do Espírito Santo. Então quando você lê o livro de Atos, observe como o Espírito Santo foi agindo. E aí a gente vê que lá na descida, capítulo 2 de Atos, a gente vê sobre a descida do Espírito Santo. Capítulo 10, a gente vê a família de Cornélio recebendo o Espírito Santo. E no capítulo 19, a gente vê Paulo anunciando sobre o Espírito Santo de Deus à igreja de Éfeso. E é interessante, se você for abrir lá no livro de Atos, capítulo 19, ele já começa assim. Paulo chegando à cidade de Éfeso, certo? Como se ele estivesse chegando à cidade, sei lá, de Quixadá. E aí, ele encontra 12 discípulos de João Batista. O quê? Eles conheceram apenas o batismo do arrependimento. Eles não viram Jesus. Talvez eles participaram até do dia de Pentecoste. Ouviram falar sobre isso, mas eles não conheciam de fato, eles não sabiam distinguir o que era. E aí, de uma certa feita, Paulo encontra com eles e pergunta, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E eles respondem, não. Capítulo 19, quem quiser acompanhar, você vai ver isso aí. Ele disse, não conheço. Nunca ouvi falar. Ele diz, vocês não conhecem, então a partir disso ele começa a pregar. Quando ele apresenta o Espírito Santo, e para apresentar o Espírito Santo, ele fala da pessoa de Jesus, sobre os milagres de Jesus, o que Jesus fez, e aí ele fala da descida do Espírito Santo. Quando ele apresenta, o Espírito Santo vem sobre eles, naquele lugar, esses 12 discípulos, e imediatamente eles começam a falar em línguas estranhas, e começam a profetizar, a anunciar o Evangelho.
E aí o Espírito Santo começa, quando você começa a ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver assim as ações do Espírito Santo. Vai dizer que depois dali, Paulo vai pregar a algumas pessoas. Tem umas que recebem e outras rejeitam ele, a mensagem que ele tinha, e que ele estava pregando. Mas lá vai dizer mais adiante, outra palavra bastante interessante, que Paulo fez milagres extraordinários naquele lugar. Vocês se lembram dessa palavrinha extraordinário? Que nós já conversamos sobre ela? Alguém lembra sobre os cultos de doutrina? Isso remete ao quê? Quando nós falamos sobre extraordinário, milagres extraordinários, ações extraordinárias, isso leva ao quê? Fala, Alice. Fico com vergonha não, eu escutei daqui. Avivamentos, queridos. Avivamento. E ele diz que aquela cidade de Éfeso, ela presenciou o avivamento genuíno do Espírito Santo. E aí Deus veio sobre aquele lugar, através da pessoa do Espírito Santo, e lá vai dizer, no livro de Atos, que Paulo fez milagres extraordinários. Porque é extra, não é comum. O avivamento, ele traz isso, ele traz algo extraordinário. Tem conversões no cotidiano, na vida da igreja? Tem. No avivamento, extraordinários, mais convenções. Se tem poder na igreja, né, a gente convive com o poder do Senhor, no avivamento tem mais poder. Então, por isso que é sempre extraordinário. E aí, no capítulo 19, vai contar sobre isso, sobre o que é esse extraordinário. E aí ele vai dizer que as roupas de Paulo curava as pessoas. Porque existia um poder do Espírito Santo sobre a vida dele, tão grande, que ele, quando foi pregar naquela cidade, uma cidade extremamente envolvida em ocultismo. Você vai ver lá no capítulo 19, ela é extremamente envolvida em magias, em ocultismo. Existem alguns pesquisadores que contam que encontraram papiros no século V depois de Cristo, né? Papiros que contavam sobre a história de Éfeso. E lá tinha que aquelas pessoas, elas acostumavam a fazer magias. Sabe que as magias, colocar coisa em água, aspergir, fazer, que a gente chama tarô, cartas. Eles tinham livros, escolas que ensinavam magias. E aí o Espírito Santo veio tão grande, o convencimento sobre aquelas pessoas, que aí o Espírito Santo fez uma obra tão grande sobre eles, que eles passaram a queimar tudo aquilo que eles tinham recebido, as heranças espirituais, malignas que eles receberam. E eles queimaram aqueles livros, em praça pública. As pessoas que estavam pecando, nas suas vidas particulares, elas iam confessar, queridos, em praça pública, falando sobre os seus pecados. É lá no capítulo 19 que vai contar sobre uma surra que uns discípulos que tentavam expulsar demônio em nome de Paulo. Tinha um grupo de pessoas que viram o Espírito Santo sobre Paulo agindo, expulsando demônio, curando pessoas. E aí eles se juntaram e foram, se Paulo faz isso, eu posso fazer também. Por quê? Porque eles estavam acostumados a aprender com alguém sobre magia, sobre poder, sobre ocultismo. Então eles achavam que tinham algum espírito, alguma coisa extra ali sobre Paulo, sobre o nome de Paulo. E aí eles foram expulsar demônio, dizendo: olha, demônio, sai em nome de Paulo. Só que quando eles falaram isso, os demônios perguntaram: vem cá, Paulo eu conheço, mas quem é você? E diz que aqueles demônios se juntaram e meteram a sola, a peia, para cima daqueles discípulos. Ao ponto que eles saíram correndo nus, porque as suas vestes foram tiradas. E aí a igreja de Éfeso, esses milagres todos que aconteceram na igreja de Éfeso. Era uma igreja que foi depois doutrinada por Paulo. Paulo passou em média 2 anos lá pregando nessa igreja. E aí, depois de 3 a 4 anos depois da pregação, onde teve todos esses milagres, Paulo escreve novamente para a igreja de Éfeso. E quando ele está escrevendo, ele fala sobre esse texto, que chamou bastante atenção.
Ora, uma igreja que estava vivendo o auge do Espírito Santo, que digamos assim, que é o avivamento do Senhor. Porque nós oramos como igreja por isso. Nós esperamos aqui no Brasil esse grande avivamento. Os líderes têm se juntado e têm proclamado, têm falado que Deus está vindo sobre a nação do Brasil com um grande avivamento. Que Deus está vindo sobre nós com grande avivamento. E quando Deus vier com grande avivamento, eles dizem que nós, a igreja do Senhor, se apegaria mais à palavra de Deus. E nós vamos entender o porquê. E aí, eles passaram a experimentar essa palavra, esse avivamento. Mas Paulo vai e faz logo em seguida, 3, 4 anos depois, falando sobre o que é ser cheio do Espírito. Ora, como é que eu vou falar para alguém que viveu toda a experiência com o Espírito Santo, e agora eu vou dizer para ele o que é ter esse Espírito sobre ele, o que é ser cheio do Espírito Santo? E aí ele começa a falar sobre isso. E não se embriague com vinho, pois leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito. Quando a gente fala sobre encher-vos do Espírito, o que vem à nossa cabeça, à nossa mente? Como se fosse um copo desse, onde alguém vem aqui, ó, e enche. Quantos aqui receberam essa ilustração sobre esse encher-vos do Espírito? E aí você, ó, toma um gole e você se enche do poder de Deus. Mas não é isso, queridos. Essa não é a ideia de ser cheio do Espírito. O que Paulo quer tratar sobre isso na carta, a ideia não é que a gente pode receber o Espírito Santo e ali, né, transbordar imediatamente ao ponto de manifestar pelos dons ou pelas línguas. Por isso que é tão interessante a gente saber disso, e eu queria que você prestasse atenção, porque muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas, até não ia falar isso, mas eu me lembrei, porque muitas pessoas choram, muitas pessoas se sentem diminuídas, porque não falam em línguas ou não profetizam. Tem pessoas que passam a vida jejuando e orando para que o Espírito batize com línguas, com falar em línguas. Porque foram ensinadas que isso é evidência do batismo no Espírito. Mas a entrega de dons, ela não pode significar o batismo, a entrega de dons de língua e profecia não pode significar reduzir ao batismo, a esse enchimento. Porque existem outras coisas. Outras evidências que Paulo vai tratar aqui, que remete a ser cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, Paulo vai tratar aqui que ser dominado pelo Espírito significa você ser dominado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aí, por isso que ele faz a referência com enchei-vos do Espírito ou enchei-vos do vinho. Porque quando você é cheio do vinho, o vinho lhe controla. Sabe, o vinho, o álcool, ele vai tirar o seu discernimento. Ele vai tirar a sua capacidade de fala. Quando o álcool está dentro de você, por isso que existe um ditado que diz, quando o álcool entra, o que é que sai? A verdade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês já ouviram falar que quando uma pessoa que enche a cara, ela fala verdades? Né? E alguns chegam a dizer, ela mostra um lado que talvez estava oculto. Porque você perdeu a temperança, você perdeu o trato de você se controlar. Porque o álcool, ele traz uma libertação do seu autocontrole. E ele passa a te dominar. Sabe? E ele te domina de tal forma que você fala besteira, Uma vez eu fui para um lugar, queridos, não tem nada pior do que você ficar perto de gente embriagada. É ou não é? Pessoa embriagada, ela enche o saco. Ela enche o saco. Ela fala besteira. Coisas inúteis. Ao ponto, eu fui para um lugar uma vez com a Érica, visitar. E aí tinha uma pessoa lá que já tinha passado do ponto. E aí essa pessoa, ela me pegou para Cristo. E ela disse que eu tinha que amar minha esposa. Ela repetiu isso, senão ela ia me pegar. Vou te pegar. Se você não... Olha, ame a Érica e tal. Gente, ela falou isso aí
acho que umas 20 vezes, 30 vezes. Ao ponto que de tanto falar, isso já estava aqui, Senhor me segura. Senhor me segura. Porque isso começa a pessoa repetindo. E estavam várias pessoas lá junto. Então a pessoa que se embriaga, ela não. Por isso que a pessoa que se embriaga, Jesus a condena. Lá tem uma passagem, Lucas capítulo 17, se eu não me engano, vai falar sobre Jesus proibindo a embriaguez. Quando ele vai falar sobre a volta dele, que quando for de eu voltar, que eu não ache ninguém, aí ele vai falar, dominado pela embriaguez, e algumas questões lá ele vai trazer. Por quê? Porque a embriaguez, ela tira você do seu discernimento, e tudo isso vai levar o quê? A você falar palavras que levam à devassidão. No grego, devassidão quer dizer coisas inúteis. Coisas que nada se aproveita. Que nada tem valor. Por isso que a fala de uma pessoa embriagada, pelo álcool, nada vai se aproveitar. Ela vai falar e as pessoas simplesmente vão rir. E depois que passar o estado do álcool, ela simplesmente vai ficar com vergonha, não vai se lembrar do que falou. Se as pessoas filmarem e mostrarem, ela vai ficar muito sentida com aquilo, porque ela viu que ela passou vergonha na frente das pessoas. E aí Paulo justamente vai condenar isso. E ele vai falar o quê? Não se enche dessas coisas, desse vinho que há contenda entre vós, do vinho que deixa vocês sem discernimento, mas pelo contrário, enchei-vos do Espírito. Porque onde está o nosso controle emocional, o nosso controle das nossas atitudes, são causadas quando nós temos o Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito é o quê? Temperança, o autocontrole, né? A paz, o amor. Tudo isso são causados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que deve dominar o homem. Então ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado por ele, pelo Espírito Santo do Senhor. E aí ele faz essa distinção, né? Entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do vinho. E para ser cheio do Espírito Santo, o que nós precisamos fazer para ser cheio? Para ser cheio de algo que é beber álcool. Para ser cheio do Espírito Santo, procurar o que o Espírito Santo pode contribuir para que nós venhamos nos encher. E por que é chamado Espírito Santo? Espírito Santo é chamado, aqui ele vai falar sobre o Espírito, enchei-vos do Espírito. Mas veja só, o nome do Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito, quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, ela está cheia de santidade, santificação. Então nós vamos tratar hoje sobre esse assunto, sobre o que é santificação, queridos. Paulo vai falar sobre isso nas cartas de Efésios, de Colossenses, falando sobre santificação. E essa santificação, ela vem por algo. Essa santificação vem através da palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Senhor? Leia a palavra. Lá em Colossenses capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Sobre a palavra em nos encher. Quanto mais nós nos enchemos da palavra do Senhor, quanto mais nós adquirimos a palavra de Deus, através do louvor, porque o louvor são palavras eternas cantadas. Palavras essas que estão contidas na Bíblia. Nós cantamos, eu estava ali, enquanto o Ministério de Louvor cantava, eu estava pensando, cara, não podem passar essas palavras por nós, sem que nós as percebamos. E aí eu fiquei pensando, cara, a gente precisa ter um data show, a gente precisa ver o que nós estamos cantando, o Deus que nós estamos servindo, porque as palavras que são faladas aqui, através do louvor, são de engrandecimento a Deus, e a gente precisa se apropriar delas, no sentido de que reconhecer a esse Deus, e não falar da boca para fora. Então ser cheio de Deus, querido, significa ser cheio da palavra. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus, porque só a palavra que vai nos confrontar, é a palavra que vai dizer quando nós estamos errados.
Sabe o que é ser cheio de Espírito Santo? É quando nós vamos pecar e o Espírito de Deus fala ao nosso coração que aquilo que nós vamos fazer é errado. Ora, se nós temos o Espírito Santo e ele fala que aquilo é errado, aquilo que nós vamos fazer errado, logo nós vamos deixar de praticar o pecado. E isso vai nos levar à santidade cada vez mais. Porque se eu não leio a Bíblia, se eu não presto atenção na palavra, se eu não deixo que a palavra de Deus, ela penetre no meu coração e ela faça transformação em mim, logo eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente leva como demonstração do poder dele, através das línguas, através das profecias e dos dons. É ou não é? Quantas vezes nós dizemos que pessoas que falam em línguas, pessoas que profetizam, estão cheias do poder de Deus, cheias do Espírito. Mas muitas vezes não é o Espírito Santo. E aí a gente confunde muito isso. Porque a gente acha que está cheio, tremer, falar em língua, chorar na presença de Deus, isso é ser cheio, isso não é ser cheio. Isso é experimentar o poder dele. Isso é experimentar o poder do Espírito, o poder da comunhão com o Senhor. Mas ser cheio do Espírito Santo é você mudar o seu comportamento em busca de agradar o Senhor. É você temperar aquilo que você fala. É você temperar as suas brincadeiras. É você temperar as suas companhias. Aquilo que você pensa, aquilo que o seu coração está cheio. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. E Paulo vai tratar sobre isso, falando sobre isso cada vez mais. E aí, interessante que quando você vai ler, ele fala com termos aqui, ó. E não embriagueis com vinho, pois isso leva a Deus, mas enchei-vos. Deixe-se encher. Deixe-se encher. Isso é uma ordem de Deus a nós. Paulo estava querendo dizer, queridos, isso é uma ordem para vocês. Vocês precisam deixar que o Espírito Santo age em vocês através da palavra. Através da leitura. Através do seu conhecimento de Deus. E aí Paulo vai tratar sobre isso. Sobre esse enchimento. De quando a palavra ela vai te lavando e te limpando. A partir do momento que você vai, cada vez mais que você vai lendo, entendendo, essa palavra vai fazendo efeito. E aí ele diz isso como ordem a nós. Ou seja, por que ordem? Porque se eu não faço isso, queridos, eu estou pecando. Embriagar é pecado? É ou não é? Embriagar é pecado? Embriagar é pecado? Sim ou não? E não se encher do Espírito Santo é pecado? Não se encher é pecado? Embriagar é pecado? Você não se encher do Espírito Santo é pecado? É pecado. Está no mesmo parâmetro. A partir do momento que eu não me encho do Espírito Santo, eu estou pecando contra o Senhor. A partir do momento que eu não tenho uma vida de santificação gradativa, de um caminhar com Deus, a partir do momento que eu não me alimento da sua palavra, que eu não tenho uma vida de oração, que eu não tenho uma vida de jejum, que eu não tenho uma vida de devoção ao Senhor, eu estou pecando. E aí nós, como igreja, nós julgamos muitas vezes os pecados que são cometidos, que nós reconhecemos que Deus proíbe, que Deus disse para a gente não fazer, como o pecado da idolatria, o pecado da embriaguez, mas o contrário nós fazemos. A partir do momento que a gente não busca agradar ao Senhor, não busca se santificar, não busca ser cheio através da palavra de Deus, buscando ao Senhor, a gente está pecando do mesmo jeito. E a gente acha muitas vezes que a santificação é apenas o comportamento externo. Como levantar a mão na hora do louvor, abrir a boca na hora do louvor. Mas Paulo está falando sobre isso, e aí ele vai dizer mais na frente o que é esse verdadeiro enchimento de Espírito. E aí você vai entender a partir do momento que ele fala do versículo 21 para frente. E o que é que ele fala sobre o versículo 21 para frente? Versículo 21, ele vai falar sobre o quê? Olha só. A partir do momento que você vai
sendo gerenciado, dominado pelo Espírito Santo, que a palavra vai trabalhando em você, que a palavra vai trazendo uma edificação para a sua vida, automaticamente você vai andando e fazendo conforme o que Deus quer para você. E aí você vai se sujeitando às pessoas. Aí ele vai dizer, olha, vai falar sobre as esposas. As esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido. Querido, ser cheio dentro da igreja é muito fácil. Ser cheio do Espírito Santo dentro de casa é o que é difícil. E é o que menos a gente presta atenção. A esposa que sujeita ao marido, ela está demonstrando essa sujeição ao Senhor. Ela está demonstrando que ela é cheia do Espírito Santo. A partir do momento que ela sujeita o marido, porque sobre o marido a autoridade de Deus sobre ele. E é interessante que ele vai falar diversas questões aqui sobre a mulher. E ele fala apenas, mas só que ele fala apenas 3 versículos acerca da mulher. Do 25 em diante, ele só vai falar sobre o marido. E aí ele vai dizer, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo a amou. Querido, se você não ama a sua esposa como Cristo, você provavelmente não é cheio do Espírito Santo. Pesado, né? E a gente, muitas vezes, acha que, por falar em línguas, nós estamos sendo cheios. Né? Mas a partir do momento que eu pratico a palavra, quanto mais eu sou lavado pela palavra, e pratico e coloco em prática, mais eu vou me enchendo e vou sendo dominado por ele. Então, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que fala, que não tem filtro na mente, que fala, simplesmente fala, e diz, eu não consigo controlar minha língua, possivelmente ela não está se enchendo da palavra de Deus. Ela não está sendo trabalhada pela palavra. E aí ele vai falar sobre isso, mas não só isso. Aí ele vai falar sobre o filho e o pai, que o filho tem que respeitar o pai. O filho que respeita o pai, ele está sendo cheio do Espírito Santo. O pai que também respeita seus filhos, ele também está cheio do Espírito Santo. O pai que corrige os seus filhos, ele também está exercendo a palavra. Ele também está demonstrando que ele é uma pessoa cheia do poder de Deus e do Espírito Santo. E aí ele vai falar sobre os senhores, sobre os patrões, sobre os servos, dos servos respeitar os patrões, dos patrões não abusar dos servos. Tudo isso vai remeter essa questão do enchimento do Espírito. Mas olha o que Paulo também vai falar aqui na carta de Efésios. Efésios, deixa eu só, 4:20. Deixa eu ver, pronto. Vamos lá para Efésios 4:20. Pega sua Bíblia, abra lá em Efésios 4:20, diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, versículo 21, segundo é a verdade de Jesus. No 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Versículo 24, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em Jesus, retidão procedente da verdade. Queridos, para que você se encha do Espírito, você tem que trocar os seus hábitos. Existe um certo pastor alemão, pastor alemão, né? Um certo pastor da Alemanha, que ele foi uma tribo, e lá ele pregou naquela tribo, passou anos naquela tribo, e aquela tribo se converteu uma irmã lá. E aí, quando essa irmã se converteu, ela ia para os cultos com o pessoal, só que ela exalava mau cheiro, muito mau cheiro. E as pessoas passaram da congregação a ficar incomodadas com o cheiro, né, o mau cheiro que ela exalava. E aí umas irmãs se juntaram, compraram uma roupa, chegaram para ela com todo cuidado e disseram assim: irmã, olha aqui, toma aqui uma roupa nova para a senhora, que a gente quer ver a senhora bem arrumada, a senhora bem limpa, tá certo? Toma aqui, para a senhora chegar bonita, se maqueie e tal. Ela, tá bom, vou usar. Ela foi para casa, colocou a roupa e foi para a igreja. Quando ela chegou com aquela roupa, queridos, ela continuava exalando mau cheiro.
Porque não era a roupa, a vestimenta. Ela não tomava banho, não era ensinada a tomar banho. Sabe, a gente fazendo... Isso é apenas para ilustrar sobre o mau uso, muitas vezes, da palavra. As vestimentas antigas, elas podem ser tiradas quando nós aceitamos a Jesus. Mas é a palavra que ela vai mudar nossas crenças, aquilo que nós entendemos. A ideia aqui que Paulo quer fazer, que Paulo quer trazer para nós, é uma pessoa que vai tomar banho. Sabe, você está muito sujo, quem trabalha, passa o dia trabalhando, você se enche de sujeira no seu corpo, né? Porque você está no mundo, você pega poeira, você pega fumaça, então você se suja. E aí o que é que você faz? Chega em casa, você tira a roupa, né? Fica nu ali, tira aquela roupa, aquela sujeira, né? Aquela roupa suja. Você vai para onde? Você vai para o banheiro. Você simplesmente não bota uma roupa limpa, mas você vai tomar banho. E o banho, quando você toma aquele banho, o que é que você sente quando você está tomando banho? Um renovo, é ou não é? Quantas vezes você chegou cansado? E aí você foi para o banheiro, tomou aquele banho, ou chegou sujo, você tomou aquele banho e foi limpo. E você ficou, cara, eu estou renovado. Passou meu cansaço, passou tudo. E você se sente tão limpo, e aí você escolhe a melhor roupa e veste ali, passa um perfume e tal. Então é justamente isso que Paulo está tratando. A nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, quando nós vivíamos no pecado, a gente éramos sujos pelo pecado. Sujos pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos errados. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, a gente tira aquela vestimenta. E o banho que nós temos sobre nós, que nos renova, que renova a nossa mente, esse banho é através da água da palavra. Porque olha só o que ele diz. O 4. 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, ensinados. E o ensinamento vem o quê? Através da palavra. A deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E agora você vai, depois que você tomou banho, você vai se vestir. E você vai se vestir de quê? Da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e em retidão. E agora, quando você é limpo pela palavra, você a pratica. Agora, a renovação da roupa, das vestimentas, agora é através da prática da palavra. Se eu escuto a palavra, eu me encho de palavra, mas eu não a pratico, é como se eu continuasse constantemente vestindo roupas sujas. Porque as minhas atitudes, elas não mudam. Porque antes de mudar as atitudes, eu preciso mudar a mentalidade, as minhas crenças, aquilo que eu penso. Por isso que não adianta a gente bater na tecla, muitas vezes, do comportamento. Porque de trás daquele comportamento, há uma falta de entendimento. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que nós vamos fundamentar a igreja através da palavra. E nós prezamos por isso, pelo ensinamento da palavra. Porque a partir do momento, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu venho para as doutrinas, quanto mais a palavra faz efeito em mim, mais as minhas vestes vão ser trocadas por vestes limpas. E essas vestes limpas é a veste de Cristo. Porque as vestes sujas, ela remete ao Adão caído, ao homem caído. E as vestes limpas é a veste de Cristo, são as novas vestes, um novo comportamento, uma nova maneira de caminhar, uma nova maneira de se vestir. E Paulo vai falar sobre isso, através do respeito ao próximo, através da sujeição ao próximo. E aí ele vai falar também aqui, no capítulo 4, olha lá o que diz o capítulo 4, versículo 25. Olha o que acontece uma pessoa quando veste vestes novas. Capítulo 4, versículo 25. Diz o quê? Por isso, explicando, deixando a mentira, cada um fale a verdade. Aquele que vive em mentira, vive com as roupas sujas, vive com as roupas de um homem caído, de Adão. Não vestiu ainda as roupas novas. Porque quando você se limpa pela palavra e você veste as roupas novas, agora você vai fazer o quê? Em vez de mentir, você vai falar a verdade ao próximo. No versículo 26 ele diz: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Ou seja, por mais que você se ire, você resolve com a pessoa. Não deixa que aqueles sentimentos virem um ódio. Então isso que é ser cheio, é a prática da palavra.
Quanto mais você a pratica, você vai limpando. Aí, 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, agora aquele que está com as vestes novas, vai dizer, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom. Então, enquanto as suas mãos do velho homem tiravam os pertences das pessoas, agora, pelo contrário, você vai trabalhar para você comprar os seus próprios pertences. Não só isso, ele vai dizer, para que tenham o que repartir com necessidade. Enquanto você tirava como velho homem das pessoas e tomava os pertences dela, agora com a nova vestimenta, com o Espírito Santo de Deus te dominando, não mais a carne, agora você vai trabalhar para que você compre, mas não só isso, você vai deixar um dinheiro para abençoar pessoas. Não é mais só você deixar de roubar, agora você vai dar. Isso é os valores do reino, queridos. Essa prática da palavra, colocar a palavra hoje em prática. E aí eu queria trazer esse texto de reflexão. E eu queria perguntar aos irmãos, uma pergunta para a gente meditar na semana. Quais vestes eu estou vestindo? São vestes do velho homem ou as vestes do novo homem, a veste de Cristo? Quais vestes? Quais atitudes eu estou tendo que está remetendo ainda ao velho homem, às velhas práticas? A gente precisa se confrontar, queridos. A gente precisa nos avaliar e deixar de praticar aquilo ainda que vai remeter ao homem com as vestes velhas. Porque isso, cada vez mais que nós estamos fazendo isso, nós estamos embriagando com vinho, não com o Espírito. O que está nos dominando não é o Espírito, mas sim a nossa carne. E por isso que Paulo vai falar sobre isso, essas questões de que praticar a palavra, quanto mais você pratica e coloca no seu dia a dia a palavra do Senhor, mais nós vamos nos aproximar da comunhão com Cristo. Outra pergunta. Essas vestes, ela é de velho homem ou de um novo homem? Eu sou cheio do Espírito ou sou cheio de vinho? Eu sou cheio de contenda, de dissolução? Ou sou cheio de denegrir a imagem das pessoas? Ou eu sou cheio de desejos pecaminosos? Ou se eu sou cheio do Espírito, pelo contrário, eu quero ver as pessoas cada vez mais vivas. Em vez de destruir as pessoas, as reputações das pessoas, eu as elogio. Eu profiro palavras de amor, de esperança. Porque isso que é ser cheio do Espírito Santo. O que eu preciso fazer hoje para começar a ser cheio? A partir de agora, tá bom, eu vou sair do culto, beleza, eu escutei essa palavra, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso praticar. Mas hoje, a partir de hoje, o que é que eu vou fazer com ela? O que é que eu preciso mudar em mim, no meu coração, para que a partir de amanhã eu não cometa mais aquele pecado, eu não cometa mais a mentira que eu estou acostumado a cometer, para que eu não cometa mais a divisão que eu estou acostumado a fazer. O pecado, você pode trocar o vinho com qualquer outra coisa. O vinho é aquilo que remete às velhas práticas. Você não pode ter, nós não podemos ter uma vestimenta de um novo homem e com as atitudes velhas ainda. As nossas atitudes precisam ser mudadas. E sabe, quanto mais eu vou mudando as minhas atitudes, Paulo vai dizer assim no versículo 19: enquanto existe uma ordem em encher do Espírito, no 19 ele vai falar, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quanto mais eu pratico a palavra, mais eu vou falar salmos, você vai temperar as palavras, você vai falar de coisas interessantes, aquilo que edifica. Quantas vezes nós nos reunimos para falar aquilo que não edifica ao Senhor? Quantas vezes nós nos reunimos como igreja, como equipe, como grupo de pessoas, e nós simplesmente nos reunimos às vezes para falar mal, às vezes para ter brincadeiras que não edificam, que não traz nenhum crescimento a nós. E Paulo vai falar isso, que cada vez que eu mudo a minha atitude, eu vou trocando os meus velhos hábitos, eu vou falando salmos agora, eu vou falando coisas que edificam as pessoas. Você quer ver? Cara, é interessante, quando a gente começa a falar mal das pessoas, o ambiente muda.
Você está num lugar onde as pessoas estão com fofoca, onde as pessoas estão denegrindo a imagem uma das outras, se vangloriando. Você vai ver que aquele ambiente ele muda. Mas se você chega com palavras de edificação, palavras positivas, palavras vinda do Senhor, quando você comenta aquilo que Deus fez sobre a sua vida, aquilo que o Espírito Santo fez sobre você, você vai ver que existe uma atmosfera diferente sobre aquele lugar. E a gente precisa mudar as atmosferas. Nós somos agentes do Senhor. Sabe, muitas vezes nós se juntamos para falar tudo, nada com nada, nada que tem proveito. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles falam somente aquilo que tem proveito para as pessoas. Porque isso que é falar salmos. E aí ele vai dizer, continuando aqui: cante hinos, louve ao Senhor, cante cânticos espirituais. Sabe, a partir do momento que você vai engrandecendo o nome do Senhor, você vai cantando, o Espírito de Deus vai te dando novas as coisas, novas palavras. Você vai fazendo novos louvores ao Senhor. Você vai proferindo novas palavras. E eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Eu sei que você está cansado. Sabe, e o Espírito Santo está neste lugar. E você tem o Espírito Santo. Eu creio nisso, que você tem o Espírito Santo. Sabe, quanto mais eu deixo o Espírito Santo me dominar, mais ele me mostra as vontades do Senhor. Quanto mais eu deixo o Espírito me dominar, mais ele me usa no reino. Quanto mais eu experimento o Espírito, quanto mais eu experimento a palavra, quanto mais eu deixo o Senhor. Queridos, teve um momento da minha vida que eu não queria nada, a não ser ouvir a palavra de Deus. E aquelas pregações, quanto mais pregações eu ouvia, mais eu sentia que dentro de mim algo espiritual acontecia. Era como se cadeias fossem quebradas. É como se tijolos que eu coloquei no meu coração durante a minha vida, que me separava de Deus, me separava dos meus irmãos, aqueles tijolos fossem retirados pelo poder da palavra. Existe um poder da palavra, existe um poder do Espírito em nós, que age através de nós, dentro de nós, em busca de nos aperfeiçoar em Cristo. Porque quanto mais eu experimento do Senhor, mais eu sou cheio, mais Deus derrama a graça sobre mim, mais Deus derrama o poder dele sobre mim, mais a imagem de Cristo aparece na minha vida. Então que nesta manhã eu te convido a fechar os seus olhos. Eu sei do que você fez ontem, eu sei que você se esforçou bastante para estar aqui. Mas eu queria que nesse momento que você tivesse um diálogo com o Senhor, um diálogo com o Espírito, que você se conectasse ao ponto de você e o Espírito Santo se misturasse e não conseguisse detectar se é você que fala ou é o Senhor, porque as suas palavras não serão mais suas, será Deus falando através de você. Não empreste os seus lábios para Satanás, não empreste os seus lábios para proferir palavras que não vêm de Deus, mas empresta os teus lábios para o Espírito Santo, para compartilhar aquilo que Deus fez sobre você. Então feche os seus olhos nesta manhã, e que você possa cantar esse louvor, que Deus possa trazer a você novos louvores, possa trazer sobre você uma nova esperança, uma nova palavra, que Deus possa fazer você lembrar de onde Ele lhe tirou, que Deus possa fazer lembrar o que Ele está fazendo na sua vida, as vestes que estão sendo trocadas. Feche os seus olhos, queridos, deixa-se ser ministrado pelo Senhor. Navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Feche seus olhos, queridos, adore o Senhor nesta manhã. Ao Deus do meu amor. Deixa Deus te conduzir. Espírito, Espírito, que desce com
enche-nos de novo. Arabachuri, Andramanagassu, Cantaramana. Alô, Andramanagassu, Andramanagassu, Andramanagassu. Arabachuri, Andramanagassu, Andramanagassu. Aleluia. Eu adorarei Adora o Espírito nesta manhã. ao Deus da minha vida. Diga com todo o seu coração o quanto você o ama. Me compreenderei sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Oh! e desce com fogo. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, e desce com fogo. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Através da tua palavra revelaram sobre nós o fogo que queima em nossos corações. Revela a verdade que há em ti, que há em ti. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito. Quem quer mais dele nessa manhã? Quem quer mais dele nessa manhã? Respira dele nessa manhã, deixa ele respirar em você. Eu quero mais de ti, para o que há de ruim em mim desapareça e a tua glória manifeste em mim, 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 Espírito, Espírito. Vem como em Pentecoste e enche-nos, 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 enche-nos. Espírito, 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 desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Clame nessa manhã. Levante sua voz nessa manhã. Levante sua voz nessa manhã. Levante sua voz nessa manhã. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Receba um novo cântico sobre você.
Cante novas músicas ao Senhor. Receba um novo cântico sobre você, sobre a sua vida. Eu vejo o cálice sendo derramado aqui, vinho novo derramado sobre nossas cabeças, de renovação, de avivamento. Ele diz que não vos embriagueis com vinho humano, mas com vinho espiritual. Beba, beba, beba mais dele nessa manhã. Beba mais dele nessa manhã. Beba mais dele nessa manhã. Há um cálice nessa manhã neste lugar. Há um cálice nessa manhã. Oh! Queremos mais, queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, eu quero mais, 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 mais. Senhor, se você quer dele mais, você não pode parar de pedir. Não seja guiado por nós, mas deixe o seu Espírito guiar nessa manhã. Preencha todo esse espaço com som. Vamos encher esse lugar de som de louvores, de adoração. Santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo, 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 Aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Aleluia! Espírito de revelação, sabedoria e 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 revelação. E enche-nos de novo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Que nesta manhã você seja renovado pelo Senhor. O Espírito de Deus te leve a lugares mais profundos de intimidade com o Senhor. Que sobre você esteja o bálsamo de Deus. Que sobre a sua vida possa ter novidade de vida, uma nova maneira de caminhar, uma nova maneira de enxergar as coisas. Que você saia daqui com a mentalidade em agradar ao Senhor. Que a sua vida seja para testemunhar as obras de Deus. Que a sua vida seja para proclamar o nome do Senhor. Queridos, eu oro por você. Coloca a tua mão sobre forma de receber nesta manhã. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua semana. Queridos, que essa semana seja uma semana de encontro com Deus. Que seja uma semana de intimidade com o Senhor. Uma semana onde você vai buscar incessantemente a Ele, somente a Ele.
se trancar no quarto e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, Senhor Deus, um vaso novo. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio da presença. Então oro para que essa semana o Espírito Santo de Deus utilize das palavras, dos princípios que contém na Bíblia, para que você seja alimentado por Ele. Deus abençoe os meus irmãos que estão aqui. Pai, que essa semana seja uma semana de transformação, de comportamento, de mente e de atitude. Deus abençoe os lares, as famílias, aqueles que estão, meu Pai, enfermo, que o Senhor possa levar, meu Deus, a cura física, espiritual, emocional, em nome de Jesus Cristo. Abre as portas onde estão fechadas, abençoa a tua igreja e os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem no Senhor, diz amém. Bata a palma para o Senhor.